Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hans Niemann engata um torneio ou outro, ele continua em Las Vegas e agora ele vai jogar o National Open 2023. É o jogador mais ativo do mundo, não é possível. Hans Niemann, nunca vi jogar tanto torneio assim na história, né? Por isso que os comportamentos dos gráficos dele são diferentes. Ele resolveu jogar alucinadamente mais tarde do que qualquer outro jogador. Quando a turma tá indo pra faculdade e tudo mais, ele largou essa história de entrar na faculdade. Ele foi rejeitado em Harvard e aí ele desistiu de faculdade. Ele falou, não, meu foco é um só e vai ser xadrez, né? Então esse é o Hans Niemann e a partir de então ele só joga xadrez todos os dias da vida. Ele vai para um torneio, é impressionante. Hans Niemann. E aqui ele vai jogar então contra um jogador 2110 de rating, um jogador Kaplan. Primeira rodada, por enquanto na primeira rodada os sorteios, né, enfim, o sistema suíço privilegia, nas próximas rodadas vai ficando mais difícil, quem fez um ponto joga contra quem tem um ponto, quem tem dois contra dois e por aí vai, né, vai crescendo em dificuldade aí. E como é que é jogar contra um jogador de 2100 de rating feed aqui pro Hans Niemann, né, porque 2100 de rating feed é aquela história, é o campeão da cidade, é o que pode ser o campeão estadual, é um forte jogador, né. Vamos dar uma olhada então, Hans Niemann aqui contra o Kaplan de brancas abre a partida com peão dama. O Hans Niemann responde com cavaleiro F6 e depois de C4 E6, uma abertura sempre muito flexível aqui, fazer esses dois lances contra peão dama, né? Você pode jogar com D5, pode jogar uma índia da dama, sem várias possibilidades aí para desenvolver, né? Aqui o Kaplan segue com cavalo C3 e bispo B4, a defesa ninja-índia. Foi a escolha aqui do Hans Niemann, cravando agora aqui o cavalo. Bispo D2 foi jogado, o roque, o Niemann coloca o rei em segurança, a cavalinha F3 desenvolve e aqui D5 atacando o centro. E3 traz a proteção aqui do peão, também reforça o centro e o Niemann segue com B6 aqui então, indo para o fianqueto aí, o bispo fica bastante, também com muitas possibilidades aqui de jogar. C por D5 tenta manter aí o centro fechado, depois de E por D5 tem um cone, né? Agora jogar bispo B7 ainda é possível para reforçar a casa de E4, mas o bispo não tem uma diagonal assim super ativa. Tudo bem, faz parte. Bispo D3 foi jogado, C5, o Hans Niemann avança agora em direção ao centro. A3 questiona o bispo, o Niemann toma o cavalo, o bispo toma e depois de bispo toma C4, galera. Colocando o bispo aí lá para baixo e agora bispo G4. Muitas vezes não é interessante jogar com lances do tipo o avanço aqui desse peão, porque agora o peão de E4, o peão de D5 aqui vira um alvo, as brancas vão poder avançar e quebrar essa base, e depois atacar o peão de C4. Tem que ser muito bem calculado esse tipo de lance aqui. Vamos ver a ideia do Hans Niemann. Bispo C2 e agora bispo G4, já colocando aqui pressão para cima do cavalo, né? E agora um lance como E4 seria loucura, simplesmente porque a casa de E4 ainda está dominada pelo peão e pelo cavalo. Por isso a partida seguiu aqui com dama B1, saindo aí da cravada, dando um reforço aqui no centro. E aqui o Hans Niemann então segue com bispo toma e depois de peão toma, cavalo C6 segue o desenvolvimento, né? Então aqui uma partida... Uma posição aqui meio ardida, onde a gente tem par de bispos contra par de cavalos. No entanto, esse par de bispos não está brilhando, uma vez que esse bispo de casas escuras está meio que um peão grande aqui. E o bispo está nessa diagonal que está muito bem protegida. Brancas podem tentar alguma estratégia com torre na coluna G, mas as peças aqui não estão muito... colaborando, né? A dama atrás do bispo, o bispo atrás do peão. Tá um pouco estranho para pensar num ataque aqui de brancas. E o Hans Niemann, portanto, segue aqui... o Kaplan segue aqui com A4 e o Hans Niemann segue aqui com torre em E8, já tentando tirar proveito do rei no centro. B4 foi jogado aqui pelo Kaplan. O Hans Niemann segue com C por B3 en passant e depois de dama por B3, torre C8, colocando a torre na coluna aberta. Hans Niemann vai fazendo o que manda o manual. E aqui o Kaplan, receoso aí de ficar com o rei no centro, faz o roque e dama D7. O Hans Niemann imediatamente conecta as torres e mira as suas peças para a ala da dama. Rei G2 foi jogado aqui, aqui o jogador de branca já sabe que tá estranho. A verdade é essa, o cara faz um rei G2 para evitar o lance dama H3, mas ele sabe que o rei não tá bacana aqui, né? E vamos ver então como é que o Hans Niemann vai fazer para tentar castigar essa história aí.
Primeiro, o cavalo em E7, que é um lance fenomenal porque já coloca a dama amarrada aqui na defesa de 2 bispos, né? Então olha os problemas que já o Kaplan vai tendo que enfrentar. Ele tenta compensar com um excelente lance, torre de F em C1, trazendo suporte aqui na coluna. E aqui o Hans Niemann vem trazendo peças, cavalo G6, e o rei aqui já vai ficando desesperado. O que as brancas têm que fazer, já que elas estão sendo atacadas? Capturar, trocar peça. Por isso o bispo por G6 foi jogado, H por G6 e agora bispo D2. O Kaplan tá fazendo uma bela defesa aqui, isso que é interessante de mostrar. Ele tá trocando peças, né? Então ele tá sendo atacado aí, o rei dele tá meio exposto, ele vai trocando peça. E o Hans Niemann segue com o melhor lance da posição. Aqui já começa brilhantismo, né? Aqui já começa brilhantismo, um lance difícil de encontrar, o lance cavalo H7, com a ideia de atacar as casas claras. Ou seja, o cavalo vai para G5, né? Essa manobrinha aqui com a entrada da dama e a casa de F3 também vai ruir, né? Então, cavalo H7 aqui é brilhantismo muito instrutivo. Aqui H4 foi jogado, não permito, claro, o jogador Kaplan percebeu as intenções do cavalo H7. Toda vez que seu adversário faz um lance, você tem que se perguntar o que seu adversário quer com esse lance, né? Então, depois que é feito o lance cavalo H7, tá muito claro que o lance é cavalo G5. Pode ser que o jogador aqui não tenha percebido ainda, o de brancas, o plano do cavalo H7, assim, mas depois que joga cavalo H7, é muito possível de, se você pensar o que meu adversário quer, você vai chegar à conclusão que ele quer jogar o cavalo G5, por isso H4. Aqui G5 foi jogado, H por G5, o cavalo chegou na casa de G5. Aqui não podia tomar o peão em G5, aqui falhou o Kaplan, né? Fez um lance muito ruim. Ele deveria continuar na sua estratégia aqui no limite de trocar as peças, né? Jogar aqui um dama B5 para não dar tempo aqui do cavalo chegar em G5, porque aí, né, não dá mais, né? Então dama B5 aqui certamente era o lance a ser jogado na posição, com uma boa defesa aqui para as brancas, né? Claro que aqui dá para evitar a troca de damas, mas dá para continuar com a nossa estratégia de sair trocando tudo aí na posição, né? Então, enfim, poderia seguir dessa maneira aqui, seria uma defesa razoável aqui para as brancas e dá para lutar por um empate aqui, né? Mas peão toma vai trazer todo tipo de problema na posição. O jogador de brancas, o Kaplan, ainda pensou o seguinte: cavalo por G5, torre H1, tô seguro. O problema é que chega a dama F5 e nesse momento o jogador de brancas, certeza que já começa a pensar, vai dar ruim isso aqui, né? Agora F3 está atacado, dama em F1 vem para defender, torre C2, o tema da sobrecarga. Aqui dá para ouvir os trovões já. Depois desse torre C2 exclama do Hans Niemann, sobrecarregando a dama. No momento a torre está protegida e a dama está tendo que defender o bispo e o peão de F3. E essa outra torre também tá chegando, se precisar daqui a pouco para atacar, né? Realmente vai ficando complicado aqui pro Kaplan. O Kaplan tenta um ótimo lance aqui, que é o lance E4. E agora olha o problema aqui do Hans Niemann. Esse lance ataca o cavalo, esse lance bloqueia a defesa da torre, ou seja, a torre também tá atacada, a dama tá atacada, o cavalo tá atacado. E agora, Hans Niemann, será que deu ruim esse torre C2 aí? Tinha que ter calculado aqui contra esse C4. Será que o Hans Niemann calculou? Quanto tempo o Hans Niemann levou pra jogar aqui torre C2? 7 minutos. Certamente ele calculou E4, né? Então vamos ver aqui como é que segue na partida. A E4 foi jogado. E aqui, D por E4, lance brilhante do Hans Niemann. Sim, ele já tinha pensado por 7 minutos aqui, ele já fez a variante toda na sua cabeça, né? Olha que lance legal, deixando aqui a torre que não pode ser capturada por conta de E por F3 com cheque, ganhando a dama na sequência. Por isso aqui o Kaplan segue com o lance F4 e agora coloca problemas aqui para o Hans Niemann, porque é o seguinte, a torre continua atacada e agora o cavalo também está atacado. Mas o Hans Niemann tinha tudo calculado. Ele segue com o lance E3, mais um lance espetacular aqui na posição, que traz a defesa para a torre e traz um ataque para cima do bispo e traz uma pressão em F2. Talvez o principal ponto da posição, uma vez que se o peão tomar o cavalo, você vai tomar em F2 primeiro aqui, com um ataque aqui de checkmate, né? Torre E4 e vai dar mate aqui nos próximos lances. Por isso, meus amigos, a partida seguiu aqui com dama em H5 e agora o Kaplan tá com o coração a 1000 aqui, porque ele ameaçou checkmate. Mas nessa posição, meus amigos, Hans Niemann vai para o lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição,
pretas jogam e ganham. É, galera, aqui tem que ganhar, nada de ficar com medo do checkmate, vamos ganhar essa partida e eu espero que você tenha encontrado aqui. Bom, se você encontrou dama H7, ficou aí, respeitou aí o ataque do adversário, dá pra jogar, né, uma vez que você vai querer trocar, vai cair o cavalo, mas vai cair o bispo e vai jogar um final aqui um pouquinho melhor pras negras, né? Mais o lance de arremate aqui. Então se você encontrou dama H7 tá bom, mas se você encontrou dama D5 cheque, parabéns, né? Esse é o lance. Dama E4 não funciona, galera, infelizmente aqui rei G3, dama E4 não funciona, rei G3 e as brancas tem contra-jogo, né? Porque agora existe o cavalo ameaçado e existe a ameaça de checkmate e é difícil parar as duas ameaças. E dama H7 agora já não funciona tão bem, porque a gente pode seguir aqui com o bispo por E3, né? E as brancas se seguraram aqui, equilibraram a posição, né? Então cuidado para calcular bem aqui. Agora sim, dama D5. E agora sim, então o Kaplan abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Olha a diferença, se rei G3 agora, a casa de E4 está disponível para o cavalo. Então o problema de dama E4 é que você tira essa casa do cavalo. Agora teria cavalo E4. Esse lance vem com cheque, esse lance ataca a dama, esse lance ataca o bispo e aqui acabou, né? Rei G2, por exemplo, dá para trocar aqui as damas e tomar o bispo. E as pretas têm uma posição vencedora. Mas que mais dá para jogar aqui? Não dá para tentar jogar um rei F1? Tá vindo E2 com cheque. E depois de rei G1, cavalo F3 com cheque. E depois de rei G2, cavalo E1 com cheque duplo. Cheque duplo só tem que mexer o rei, se não der pra mexer o rei é mate. Rei G3, dama G2 e por aí vai, com uma posição completamente vencedora para as negras. Aqui o rei não tem mais pra onde ir, as brancas terão que sacrificar a dama e mesmo assim vão levar checkmate em poucos lances. Então, e rei G1, não dá pra jogar? Olha que situação aqui, não dá pra jogar nada. Aqui tá vindo cavalo F3 com aquela ideia de tomar em D2 com cheque. E aqui tem sequência de mate, além de tudo vem a outra torre pra cima. E aqui a gente tem checkmate. Que mais dá pra tentar? Será que dá pra jogar um F3 aqui? Também não funciona. Aqui tem torre toma bispo com cheque. E depois cai aqui o peão de F3, trocam-se as damas. E as pretas têm um final completamente vencedor aqui, com vários peões a mais. Ou seja, galera, abandonou porque não dá mais, né? De fato, o que faltou mostrar aqui? Só rei H2, né? Rei H2 tá vindo torre por D2 e aqui já não tem mais a conexão da torre com a dama para dar mate. E as pretas, mais uma vez, tem uma posição aqui completamente vencedora, né? Então esse é o Hans Niemann, aqui jogando o US National Open 2023, fez parecer fácil ganhar do jogador de 2100 aí de rating feed, e na verdade pra ele realmente um jogador aí de quase 2.700 de rating, é natural que se tenha muita facilidade mesmo. De fato, estatisticamente, a chance de um 2.100 ganhar de um 2.700 é menor do que 1%, né? De acordo com estatísticas e tudo mais, é menor do que 1% de ganhar, né? Então, aqui o Niemann mostrou como é que faz a lição de casa, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!